Ó, considere esse polinômio e vamos simplesmente derivar. Y', derivada de x à quarta é 4x ao cubo. Derivada dessa aqui, ó, o 2 desce, quando juntar com esse 3 vai ficar menos 6x. A derivada de x é simplesmente 1. E a derivada de menos 1 é 0. É interessante que o resultado de você derivar essa função deu uma função. Então você pode derivar novamente, ó, se quiser. A derivada dessa função é, ó, o 4 desce, o 3 desce, junta com esse 4, vira 12x ao quadrado. Derivada de menos 6x é menos 6 e derivada de 1 é 0, você não coloca nada. Se você quiser, você pode pegar essa função que apareceu aqui e derivar novamente, porque deu uma função aqui, então dá para derivar de novo. O 2 desce, vezes 12 dá 24x, né? A derivada de menos 6 é 0, ficou somente assim. 24x você pode derivar mais uma vez, dá somente 24. 24 você pode derivar novamente e dá 0. 0 você pode derivar e dá 0. E você pode derivar e dá 0. E você pode derivar e dá 0. E assim por diante. Pergunta: quantas vezes então eu posso derivar uma função? Porque aqui eu comecei com essa, derivei uma vez. Aí o resultado eu derivei de novo. Depois de novo e assim por diante. Aqui você percebe que eu poderia fazer esse processo de derivação infinitas vezes. Então, quantas vezes posso derivar uma função? Infinitas? Nem sempre é assim. Vamos com calma. Deixa eu primeiro falar com vocês aqui de derivadas de ordens mais altas, né? Vamos definir direitinho o que é, o que significa você pegar uma função e derivar uma segunda vez, o que é isso. Vamos formalizar esse conceito, que é um conceito fácil. Creio que todo mundo pegou bem já o conceito de você derivar várias vezes uma função. Vamos formalizar e depois vamos ver se a gente consegue responder essa pergunta aqui. Derivadas de segunda ordem e de ordem superior. Bom, o que é isso? É assim, ó, vamos pegar primeiro uma função y igual a f de x, que é derivável. E se essa função é derivável, você sabe o seguinte, que f' de x é uma função. Aí você pode ter o seguinte, ó, e se f' de x for derivável? Ou seja, você vai estar interessado agora em calcular a derivada da derivada. Podemos calcular, ó, f', a derivada dessa função. A notação natural a ser utilizada é essa daqui, ó. F duas linhas, você vai dizer que é a derivada da derivada de uma função, que é chamada derivada segunda de f. Mais algumas notações, tem várias, né? F duas linhas de x. Aí você pode denotar usando aquele d, f dx. Aí nesse caso fica d2f dx2, para denotar essa derivada segunda. Isso aqui é a mesma coisa que d2. Se você chamar, ó, não é y igual a f de x, então poderia ser assim, ó, d2y dx2. Ou seja, você está falando de derivar em relação a x, a derivada de y em relação a x. Ó. Olha quanta notação a gente tem. Você pode chamar simplesmente de y duas linhas. Você pode chamar isso assim com um d grande, e aí coloca d2f aplicado a x. Ou então assim, ó, dx, aí coloca o 2 aqui em cima, de f de x. Então são diversas notações que aparecem aí pelos livros de cálculo. Exemplo, seja y igual a x à sexta, determine a derivada segunda dessa função. Para você calcular a derivada segunda, você tem que começar com a derivada primeira.
y', derivada de x à sexta, que é 6x à quinta. E quando você vai calcular a derivada segunda, agora é a derivada dessa derivada, né? Aqui deu 6x à quinta, e você vai derivar essa. Então fica, o 5 desce, quando multiplicar pelo 6, fica 30x à quarta. Agora veja que se y duas linhas for uma função derivável, nós podemos falar em y três linhas, que seria a derivada terceira. Isso aqui seria o quê? É você pegar y duas linhas e derivar ela, né? Em geral, nós podemos ter derivada aqui de ordem 4, você colocar 4 linhas, derivada quarta, derivada quinta, bota 6 linhas, 7, 8, quantas linhas for possível, dependendo da função. Você vai denotar, você vai derivar 10 vezes, você não vai escrever 10 linhas aqui, aí você coloca entre parênteses o número 10. Ou assim, um número n qualquer, você vai derivar n vezes. Enésima derivada de y, ou derivada de ordem n, e ela vai ser dx de y n menos 1, ou seja, derivada de ordem n menos 1. Você deriva ela, você tem essa daqui. Na verdade, você pode usar também essa notação, ó, dn y dx n. Nesse caso não tem parênteses aqui não, aqui é o n puro mesmo assim. Ou então você pode usar a notação dny. Então no exemplo 2, considere esse polinômio. Então você pode calcular y'. Y' vai ser 3x ao quadrado, aí aqui menos 6x e a derivada de 2 que é 0, né? Aí você pode calcular a derivada segunda. A derivada segunda é você derivar a derivada primeira. Então a derivada dessa é 6x menos derivada dessa é 6. Aí você pode falar da derivada de ordem 3, ou derivada terceira, ou terceira derivada, que é a derivada de 6x, que é 6, e a derivada de menos 6 é 0. E você pode falar da derivada de ordem 4, que é você derivar a anterior, derivada de 6 é 0. Então aqui a gente calculou a primeira derivada, a segunda derivada, a terceira derivada e a quarta derivada. Ou derivada de primeira ordem, de segunda ordem, terceira ordem, derivada de quarta ordem. E novamente a pergunta aparece: quantas vezes eu posso sair derivando uma função? Considere, por exemplo, essa função y igual a x elevado a 4 sobre 3. Temos... Olhe, para essa função você pode chegar e calcular y', que é 4 terços x elevado a 4 terços menos 1, ou seja, y' vai ser 4 terços x elevado a 4 terços menos 1 dá 1 terço. Ou seja, y' de 0 é 0, que é 4 terços vezes 0 elevado a 1 terço, que é 0. Ok. Por outro lado, y duas linhas, que é, veja, 4 terços, aí aqui tu tem 1 terço, que vai descer, e aqui vai ficar x elevado a 1 terço menos 1. Ou seja, você vai ficar com 4 nonos, x elevado a 1 terço menos 1 dá menos 2 terços. Isso aqui implica que y duas linhas vai ser igual a 4 nonos, e aqui você coloca 1 sobre x elevado a 2 terços. Aqui é claro que o x não pode ser 0. Conclusão, veja, se você for querer calcular isso aqui não existe. Quer dizer, essa função, essa daqui, ela é derivável na origem. Mas quando você vai para a derivada segunda não existe na origem. Quer dizer que y' não é derivável na origem. Então você não pode pegar qualquer função e sair derivando pensando que é possível fazer isso.
Essa daqui você conseguiu calcular a derivada primeira dela na origem. Mas, por exemplo, a derivada segunda na origem, você já não consegue calcular. Ó, veja aqui o gráfico tanto da função y como da função y' e o gráfico da função y duas linhas. Vou apresentar todos eles aqui.